Saudações docente, eu sou a Mercedes Vali Dias, estudante de Contabilidade e Auditoria no ISCTEM, primeiro ano, turma A, e hoje eu estarei aqui a falar sobre a norma contabilística 15. Norma esta que trata dos recursos minerais. A norma que eu estarei aqui a apresentar, ela é composta por 5 elementos fundamentais. Elementos estes que, como pode observar, segundo a estrutura, eles são o objetivo, o âmbito, o reconhecimento, a mensuração e a apresentação. Cada uma dessas partes, ela desempenha um papel bastante importante para garantir que as entidades que realizam as atividades de exploração e também de avaliação de recursos minerais, elas possam contabilizar de uma forma adequada e de uma forma também transparente todos os dispêndios que foram envolvidos neste processo. A exploração de recursos minerais, ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico de muitos países, incluindo Moçambique, onde o setor mineiro ele representa uma fonte relevante de receitas, investimentos e de criação de emprego. No entanto, antes de se iniciar a extração que é propriamente dita, as empresas elas precisam realizar diversas atividades preliminares, como estudos geológicos, perfurações exploratórias, análises laboratórias e avaliação de viabilidade econômica. Estas etapas elas envolvem gastos significativos e por isso torna-se de certa forma essencial que sejam registrados de forma adequada na contabilidade da entidade. Com o objetivo de uniformizar esse tratamento, foi assim criada a norma contabilística 15, que trata dos recursos minerais. Ela é uma norma de contabilidade que orienta sobre como reconhecer, como mensurar e também como apresentar os dispêndios relacionados à exploração e também à avaliação de recursos minerais. Esta norma, ela garante que as demonstrações financeiras das empresas deste setor, elas reflitam com clareza os investimentos que foram realizados nessa fase, evitando registros incorretos que possam eles afetar a interpretação dos resultados ou também o valor do patrimônio da entidade. Assim, a norma contabilística 15, ela desempenha um papel importante, um papel muito importante na promoção da transparência, da comparabilidade e também da fiabilidade da informação contabilística, assegurando assim que os utilizadores das demonstrações financeiras, como os administradores, os investidores, os também financiadores e outras entidades reguladoras, garantindo que eles tenham informações consistentes para apoiar a tomada de decisões. A norma 15, ela tem como principal objetivo estabelecer diretrizes para o tratamento contabilístico dos dispêndios ocorridos durante aquilo que é a fase de exploração e também a fase de avaliação dos recursos minerais. Esta norma, ela define quando e também define como esses mesmos gastos, eles devem ser reconhecidos como ativos ou despesas, bem como ela define também a forma correta de mensurá-los e também de apresentá-los nas demonstrações financeiras. Mais especificamente, o objetivo dessa norma é de assegurar que os gastos relacionados à pesquisa mineral eles sejam registrados de forma transparente e coerente e que elas também permitam que as entidades elas evidenciem de forma adequada os investimentos realizados na procura e também na avaliação de recursos minerais. Permite também
promoverá a comparabilidade das demonstrações financeiras entre empresas que sejam do mesmo setor. Ela permite garantir que a informação apresentada sobre estes ativos ela seja útil, seja fiável e também consistente ao longo dos períodos. Desta forma, essa norma contabilística 15, ela ajuda as empresas ela tem o objetivo de ajudar as empresas a refletir corretamente o valor dos recursos potenciais que podem vir a ser explorados economicamente, evitando assim a subavaliação ou também a sobreavaliação de ativos. Na terceira etapa, temos a terceira etapa que é a etapa do reconhecimento. Nesta fase, a norma 15, ela orienta como os dispêndios relacionados à exploração e também à avaliação, eles devem ser registrados na contabilidade. Ou seja, esta norma ela permite que os gastos incorridos durante aquilo que é a pesquisa e a avaliação de recursos minerais, estes gastos eles sejam reconhecidos como ativos, desde que eles estejam diretamente ligados ao processo de identificação e também ao processo de estudo do recurso. Ou seja, isto significa que quando a empresa ela realiza investimentos ou estudos geológicos ou também aquisição de direitos de exploração, estes valores eles podem ser registrados naquilo que é o balanço e não podem ser e não serem registrados imediatamente como uma despesa. No entanto, para que estes dispêndios eles sejam reconhecidos como ativos, é necessário que a entidade política ela defina uma é necessário que a entidade ela defina uma política contabilística que seja clara e estabeleça critérios específicos para determinar quais gastos deverão ser considerados como ativos. Além disto, esta norma ela exige consistência, ou seja, uma vez definida a política, aquilo que é a política contabilística que eu mencionei há pouco tempo, uma vez que se defina essa política contabilística, a empresa ela deve aplicar sempre da mesma forma ao longo dos períodos, ou seja, ao longo dos períodos consequentes, a empresa deve aplicar sempre da mesma forma, evitando assim que possam comprometer a comparabilidade da informação financeira. No quarto ponto, que é a mensuração. Aqui, o que é isto de mensuração, né? A mensuração, ela está ligada ao valor pelo qual esses ativos, eles serão registrados e também o valor que esses ativos, eles serão posteriormente avaliados. Temos aqui a mensuração inicial. A mensuração inicial dos ativos de exploração e de avaliação, ela é feita ao custo. E este custo, ele inclui os seguintes pontos. Ele inclui todos os gastos que são diretamente atribuíveis à entidade exploratória e também inclui os custos com serviços especializados e equipamentos utilizados e tudo aquilo que é o pessoal envolvido. Na mensuração subsequente, essa acontece após o reconhecimento inicial. E aqui a empresa ela pode escolher entre dois modelos de mensuração: o modelo de custo ou o modelo de revalorização. No modelo de custo, os ativos eles permanecem registrados pelo valor de aquisição, podendo ser assim ajustados apenas por perdas de valor, ou seja, em paridade. No segundo modelo, que é o modelo de revalorização, aqui os ativos eles podem ser atualizados para refletir aquilo que é o seu valor justo, desde que exista uma base confiável para que aconteça essa avaliação. E a escolha entre um modelo e outro, ela deve seguir a natureza daquilo que é o ativo.
Aplicando-se as disposições das normas contabilísticas 13 para aquilo que são os ativos tangentes ou para a norma contabilística 14 para os ativos... Desculpa. Aplicando-se as disposições das normas contabilísticas da norma contabilística 13 para os ativos tangíveis ou a norma contabilística 14 para os ativos intangíveis. Quanto àquilo que é a apresentação, né? Por fim, aqui a norma ela orienta como esses ativos eles devem aparecer nas demonstrações financeiras. Estes ativos de exploração e avaliação, eles podem ser apresentados como ativos tangentes e como ativos como ativos tangíveis, foi erro meu. Elas podem ser apresentadas como ativos tangíveis ou ativos intangíveis. Elas podem ser apresentadas como ativos tangíveis quando elas dizem respeito a elementos físicos, como equipamentos ou tubagens que possam vir a ser instaladas. E quanto aos ativos intangíveis, ela refere-se a intangíveis quando se referem a direitos legais, a licenças ou autorizações de elaboração. E quanto aos ativos intangíveis, ela fala dos ativos intangíveis quando se referem àquilo que são os direitos legais, as licenças ou também as autorizações de exploração. A classificação dos ativos, ela deve ser feita de acordo com a natureza do ativo e não apenas pela função que este ativo ele desempenha, né? E além disso, é muito importante reforçar que uma vez adotado um critério de classificação, ele deve ser aplicado de modo consistente, garantindo aquilo que é a uniformidade e comparabilidade das informações apresentadas. Resumindo, a norma contabilística 15 dos recursos minerais, ela assegura que os gastos da fase exploratória eles sejam corretamente mensurados de forma adequada e também apresentados com clareza, refletindo o valor real dos investimentos feitos na prospecção e avaliação dos recursos minerais. Temos aqui agora um exercício ou um exemplo prático, em que diz o seguinte: a empresa Naftal Limitada, ela é uma empresa de exploração de minerais que está localizada na Avenida Romão Fernandes Farinha, na Rua 2, em Maputo. No ano de 2021, ocorreram os seguintes encargos. Primeiramente, houve uma aquisição de direitos de perfuração das valas de drenagem com o prazo de 5 anos no valor de 500 mil meticais. E, segundamente, o trabalho de campo e os estudos topográficos e geológicos em Inhambane no valor de 250 mil meticais. E terceiro, a tubagem e instalação de canos na área no valor de 190 mil meticais. Aqui eles querem que nós façamos o lançamento contabilístico das operações. O lançamento contabilístico aqui seria o seguinte, na conta 3.2 dos ativos tangíveis. Aqui iremos registrar na subconta 3.2.7, subconta essa que trata dos ativos de exploração e avaliação mineral. Vamos debitar nesta conta o valor de 190 mil meticais, valor este que ele é referente à tubagem e à instalação de canos na área, valor de um ativo tangível. Vamos registrar apenas esse valor, porque esse é o valor tangível, é o valor que foi usado para um ativo tangível. Este valor de 190 mil meticais, ele estará a acreditar na conta 1.2, que é a conta bancos, especificamente na subconta 1.2.1, que trata dos depósitos à ordem. Aqui estará a acreditar esse valor de 190 mil meticais. E este lançamento ele será fechado para reconhecimento e para mensuração inicial do ativo de exploração.
Ou seja, aqui só foi apenas lançado a tubagem e a instalação de canos na área, que foi o valor de 190 mil meticais. Vamos aqui perceber que a aquisição dos direitos de perfuração é um ativo intangível, tanto como o trabalho de campo, os estudos é um ativo também intangível. Por isso que foi lançado apenas a tubagem e a instalação, porque foi um ativo... Desculpa. Não sei se falei que é um ativo tangível, mas se eu falei que o 1 e 2 é ativo tangível, errei, é um ativo intangível. Desculpa, confundi. São ativos intangíveis, por isso que eles não foram lançados lá não foram mencionados lá no orçamento contabilístico. Foi apenas mencionado a tubagem, que é um ativo tangível, que é a tubagem e também aquilo que é a instalação de canos, que é esse valor de 190 mil meticais. E este lançamento, como eu havia dito antes, ele será fechado como para reconhecimento e para mensuração inicial do ativo de exploração. Muito obrigada. Eu encerro aqui o meu trabalho, a minha apresentação sobre a norma contabilística 15 dos recursos minerais. Espero que tenha tido uma boa compreensão e que tenha gostado do trabalho. Obrigado.